Bem-vindos ao canal Meu Matemático Favorito. Eu sou o Eric Proença e hoje nós vamos estudar geometria analítica. Bom, a geometria analítica é um tema um pouco mais complexo, então eu vou ter que dividir esse tema em em mais de um vídeo, na verdade, né? Porque tem bastante explicação, tem bastante coisinha que eu fiz questão de passar para vocês no vídeo. Então hoje, basicamente, a gente vai falar sobre ponto. Aí em ponto tem lá algumas divisões, né, que a gente vai estudar. E sobre comecinho de reta. A gente vai ver equação geral e equação reduzida. Aí no próximo vídeo eu já faço a gente falando mais, aprofundando um pouco mais sobre equação de reta, vendo circunferência, aí vendo cônicas, que já me pediram para falar de equação das cônicas, parábolas e hipérboles, então a gente também vai falar sobre isso aqui no canal, tá bom? Mas não nesse vídeo ainda, num segundo ou num terceiro vídeo sobre geometria analítica. Tudo bem, pessoal? Inscrevam-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, comenta aqui embaixo o que você está achando do canal, qual a sua dúvida, o que você quer ver. Estou achando muito legal ter umas pessoas comentando, né? Pô, estou gostando do vídeo, ou trazendo problemas para a gente discutir. Eu, inclusive, hoje coloquei um vídeo lá no meu IGTV, né? No meu canal lá do Instagram. Então, segue lá no Instagram, resolvendo o problema que o Ney trouxe para a gente. Muito obrigado aí, Ney, por ter trazido esse problema, tá bom? Espero que tenha ajudado você. Meu nome é Eric Proença e é um prazer ter a sua presença. Vamos para essa aula! Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre geometria analítica. Ok? Esse é o tema então da nossa aula de hoje. Então vamos começar com estudo do ponto, né? Para a gente entender melhor o estudo da geometria analítica, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a geometria analítica, a gente analisa ela sobre o plano cartesiano, né? Aqui a gente tem o eixo das abscissas, também conhecido como eixo X, e aqui o eixo das ordenadas, também conhecido como eixo Y. Ok? Então tá. Bom, né, e mantém o padrão, né, de que aqui é o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tá? São os 4 quadrantes aí do plano cartesiano para a gente. Tá bom. Então vamos entender um pouco como que funciona essa questão do ponto, né? Já que a gente já numerou aí os quadrantes, deixa eu tirar aqui, só para a gente poder utilizar o espaço. Tudo bem que a gente não vai usar tudo isso de espaço, mas é só para a gente ter uma ideia, tá? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó,
um ponto P qualquer. Vou pegar esse ponto aqui, chamar ele de ponto P. Né? E esse ponto aqui, ele vai ter essa informação meio que por acidente, tá? Não foi programado isso não, tá? Se alguém de repente pensa que foi intencional, não foi não. Ponto P vai ter informação do ponto, das coordenadas, né? De x é 6 e y é 6. Então essas são as coordenadas do ponto P. Tá ótimo. Então todo ponto, vou colocar aqui, ó, ponto P, ele vai ter valores para x. O primeiro valor é sempre x e o segundo valor é sempre y. Ok? Que a gente vai chamar de xp e yp por conta do ponto ser o P. Né? Se for A é xa, ya, se for B, enfim. Né? Acho que já deu para entender. Tudo bem, então isso é a localização de um ponto no plano cartesiano. Ok? Então tá bom. Então vamos agora voltar para o nosso mapa mental para a gente fazer a primeira anotação aqui no mapa mental, que é relativo ao ponto. Então, o ponto, ele possui coordenadas. Ele possui coordenadas no eixo x e no eixo y. Esse y ficou meio feio. Y. E a representação desse ponto, ponto P, é xp, yp. Ótimo. Então aqui a gente já tem a nossa primeira aí, né, informação sobre geometria analítica. Primeira informação que a gente precisa aí sobre geometria analítica. Ótimo, tá? Agora que a gente consegue localizar o ponto, a gente precisa entender algumas outras coisas importantes sobre o ponto no plano cartesiano. E a primeira coisa lá que a gente vai ver, né, em geometria analítica é a distância entre dois pontos. Então, por exemplo, a gente tem aqui o ponto P e vamos colocar agora um ponto aqui, que será o ponto A. Esse ponto aqui, olha só, ele tem um valor aqui para x e um valor aqui para y. Deixa eu mudar a espessura da caneta aqui, senão vai ficar ruim. Então, olha lá. No x, ele vale menos 4. Menos 4. E no y, ele vale 3. Ótimo. Espera aí. Pronto. Então, essas são as informações que a gente tem. Aí, agora, você quer tentar calcular aí a distância entre esses dois pontos, entre o ponto P e o ponto A. Então, o que seria a distância entre esses dois pontos? Né? A distância entre esses dois pontos é uma reta, olha lá. Tá vendo? Então, isso é a distância. Isso é a distância entre esses dois pontos. Vou traçar aqui um pouquinho mais grossa essa reta aqui, para a gente conseguir enxergar, tá? Então, a distância entre esses dois pontos é essa reta aqui, vermelha aqui, ó, bem saltada, né? Ok. Agora, o que eu faço para conseguir encontrar essa distância? Porque assim, eu não posso seguir pelo eixo x, né, e contar aqui, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falar, a distância entre as duas retas, então, é 10. Não posso, porque não é, porque ela não está horizontal ao eixo x. E também não posso vir aqui, ó, e falar, ela vem do 3, 1, 2, 3, 4, até o 6. Então, a distância entre um ponto e outro é 4. Não posso. Eu preciso encontrar uma forma que eu consiga
calcular essa distância, essa reta que formou aí. E para fazer isso, só tem uma forma, que a gente já conhece muito bem, inclusive. E a forma de fazer isso é através do Teorema de Pitágoras. Por quê? Olha aqui, ó. Se a gente olhar bem aqui, tá vendo? Né, as medidas que a gente acabou de falar, inclusive, formam um triângulo retângulo. Tá vendo? Eu vou engrossar também esses lados do triângulo para ficar mais fácil aí para a gente visualizar e conseguir trabalhar. Tá bom? Bom, aqui nós temos o ângulo de 90 graus. Né? Então aqui a gente tem um cateto e aqui a gente tem um outro cateto e aqui a hipotenusa. A hipotenusa, no caso da geometria analítica, a gente vai chamar ela de D. Esse cateto aqui, ó, tá? Que é o cateto que vai estar oposto a esse ângulo, né? Esse cateto aqui, a gente vai chamar ele de delta Y. É assim que vai chamar ele. Por que delta Y? Delta é muito usado para variação, né? Então, quando vai falar de qual a variação de velocidade? Delta Y, variação do tempo, delta T, variação de espaço, delta S, né? Enfim, então a ideia aqui é conseguir resumir, né? Para a gente não ficar com uma coisa muito grande. Delta Y vai ser YP menos YA. Ou você também pode falar que é o Y final menos o Y inicial, tá bom? E aqui a gente vai chamar de delta, se lá é delta Y, aqui é delta X. Ok? E como que vai ser esse delta X? Olha lá, também mesma coisa. A gente vai fazer o XP menos o XA. Também a mesma ideia, tá? Pode ficar o X final menos o X inicial, não tem problema nenhum. Bom, a partir do momento que agora eu consigo entender isso daqui, eu consigo aplicar a fórmula de Pitágoras. Basicamente, a distância ao quadrado é igual ao delta Y ao quadrado mais o delta X ao quadrado. E aí eu preciso lembrar, claro, que o delta Y é o Y final menos o inicial e o delta X é o X final menos o X inicial. Tudo bem? Então agora a gente vai voltar lá para o nosso mapa mental para continuar a nossa anotação. Vamos pegar aqui agora de azul e a gente vai colocar aqui, ó, distância entre dois pontos. E aí nós temos então agora a fórmula, né, que a gente já viu lá na outra folha, onde, só para um detalhe, essa fórmula aqui, ó, ela tem uma outra forma de ser escrita na geometria analítica, mas é a mesma fórmula, tá? Você pode escrever, se você tem aqui ao quadrado, né, aquela famosa técnicazinha de tirar a raiz dos dois lados para eliminar o quadrado. Então fica D, porque aqui corta aqui, né? É igual a raiz de delta Y ao quadrado mais delta X ao quadrado, tá? Então é essa fórmula que a gente vai gravar aí no final. Mas tanto faz se você vai deixar na raiz ou se vai deixar D ao quadrado igual, né? É que aqui é mais fácil porque já está tirada a raiz. Então a fórmula fica D, que é a distância de A até P, é igual a raiz de delta Y ao quadrado mais delta X ao quadrado. Lembrando que essa galerinha toda aqui, ó, tem que estar dentro da raiz. Opa, essa raiz ficou meio ruinzinha aí. Pronto. Tranquilo, tá? Então essa daqui é a nossa fórmula.
Essa daqui é a nossa fórmula de distância, que a gente precisa ter ela muito bem gravada. Bom, ainda falando, né, sobre pontos, tem um outro conceito também que é importante a gente frisar aqui, que é o de ponto médio, tá? Eu falei, aqui, pessoal, é mais como se fosse a lousa, né? E ali é o nosso mapa mental. Então aqui, de repente, se tiver um pouco mais bagunçado aí, peço desculpa para vocês, né? E vou sempre tentando organizar o máximo possível. Bom, ponto médio, o que é o ponto médio? É o ponto que vai ser equidistante, né, aos dois outros pontos. Tá, aqui a gente vai chamar esse ponto aqui de M, né? Deixa eu colocar ele em outra cor, porque eu estou vendo que não vai ser fácil de visualizar ele aqui, né? Então, ponto M é esse ponto aqui, que é o ponto médio. Essa distância aqui, esse tamanho aqui, ó, ele tem que ser o mesmo que esse tamanho aqui, tá? Eles têm que ter a mesma distância. Então, por isso que ele é ponto médio, está no meio, exatamente no meio entre os dois pontos. Tá. Como que eu calculo o ponto médio? Muito fácil. Ponto médio é igual à média que você calcula na escola, sabe? Ou que calculava na escola, se você já saiu da escola, né? Então, o ponto médio, ele é xm e ym. Deixa eu mudar aqui de caneta. Vou mudar a espessura também. Tá. E aí, nós temos aqui o xm, ele será o xa mais o xp sobre 2. E o ym será igual ao ya mais o yp também sobre 2. Então aqui é o seguinte, olha só. A adição, ela tem a propriedade que a gente chama de propriedade comutativa. O que significa propriedade comutativa? Significa que você não precisa decorar essa ordem aqui, tá vendo? Que primeiro é o xa, depois é o xp. Não. Por quê? Porque 1 mais 2 é 3. E 2 mais 1 também é 3. Então não importa a ordem, né? O resultado vai ser o mesmo. Então você precisa lembrar simplesmente que o xm é a soma dos valores de x dividido por 2. E o xm é a soma dos valores de y dividido por 2. Tudo bem? Ponto. Então agora a gente vai lá mais uma vez para o nosso mapa mental. A gente vai colocar agora a fórmula do ponto médio. Vamos lá. Então, qual que é a fórmula do ponto médio pelo que a gente já viu aqui, né? Fórmula do ponto médio. Lembrando sempre, importante lembrar. Ponto médio. Ponto M. X, M, Y, M. E aí a fórmula do ponto médio vai ser xm é igual xa mais xp sobre 2. E o ym é igual a ya mais yp sobre 2. Então está aqui a nossa fórmula do ponto médio.
já que falamos de ponto médio, precisamos falar também de baricentro, né? O baricentro, ele, se você lembrar lá a geometria, tal, não sei o que, baricentro é o encontro das três medianas, né? A gente não vai entrar nesse conceito aqui, a gente não vai entrar nesse mérito de como encontrar o baricentro, do que é o baricentro, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas o baricentro, ele é um ponto médio de três pontos, porque na verdade o baricentro ele tem a ver, muito a ver inclusive, com o triângulo, né? O triângulo tem 3 vértices, então a gente vai usar os 3 pontos aí, certo? Então vamos imaginar aqui, ó, nessa mesma figura que a gente já está, nós temos aqui os vértices P, o vértice A, e aqui nós temos o vértice C, ok? E aí, esse vértice C que está aqui embaixo, ó, ele está no 6 do X, tá vendo? E aqui ele está no 3 do Y. Então, ele seria o ponto 6 e 3 para a gente. Agora, vamos entender como é que é a fórmula do baricentro. Baricentro. De novo, vamos mudar a caneta aqui para ficar mais fácil. Ótimo. O baricentro, que a gente vai chamar de G, né? Vou colocar aqui um chete ao invés de um parênteses, porque é o ponto G, que nós teremos o X, G e o Y, G. Ok? Então tá bom. O que é o XG? XG para a gente será a soma dos 3 valores de X, então XA mais XP mais XC. Como a média de 3 pontos, e tem, né? E a média você soma tudo e divide pela quantidade, então é dividido por 3. E o YG é igual ao YA mais o YP mais o YC dividido por 3. Pronto, isso é o baricentro, tá bom? Para a geometria analítica, claro, né, você tem que o mínimo que você tem que saber é o que eu falei aqui, que é encontro das medianas, tal, não sei o quê. Mas a gente não vai entrar numa discussão tão detalhada, né, de como traçar a mediana. Você precisa lembrar o que é uma mediana, que a mediana ela é uma reta que ela sai de um vértice até um lado, né, do triângulo, e ela encontra esse lado do triângulo no ponto médio do triângulo. Então o baricentro está muito ligado ao ponto médio, até por isso que é essa a fórmula aqui para baricentro, ok? Então é bem importante você lembrar disso, tudo bem? Ótimo, vamos voltar lá agora. E agora aqui nós vamos colocar o baricentro. Baricentro. Pronto. E aí a fórmula do baricentro XG é igual a XA mais XP mais XC sobre 3. E o YG é igual ao YA mais o YP mais o YC também sobre 3.
Bom, nós já falamos aí dos aspectos relacionados ao ponto, né, na geometria analítica, e agora nós vamos falar dos aspectos relacionados à reta. Então tá bom, né? Se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver que, por exemplo, essa reta aqui, né, ela continua, ela é infinita aqui, tá? Ela continua aqui para os dois lados, ó. Ela continua. E na geometria analítica, ela tem algo chamado equação. E aí, assim, tem duas equações que a gente trabalha, que é a equação geral e a equação reduzida, né? Mas vamos entender, tá? A equação da reta, que é também chamada como equação geral da reta, ela tem que envolver todos os elementos dela. Então, tem que envolver, né, valores de x, tá vendo aqui, ó, porque o ponto A tem valores de x, o ponto P também tem valores de x, tem que envolver valores de y, porque tem valores de y nos dois, então tem que envolver x e y, tá? E tem que envolver aqui um outro valor, uma outra incógnita, para a gente descobrir aqui que ponto que vai cruzar no x, tem que envolver o ângulo. A gente vai trabalhar com essa questão do ângulo bastante aqui na equação da reta, né? Então, o que tem aí para a gente na equação da reta que a gente tem que entender? Olha só, a equação da reta ela é ax mais by mais c igual a zero. Ok? Essa daqui é a equação geral da reta. Equação reduzida da reta. Ok? Que é y igual a mx mais n. Ok? Onde a gente vai ter algumas informações importantes, como por exemplo, que o m para a gente é o que a gente vai chamar de coeficiente angular. E o n a gente vai chamar de coeficiente linear. Então tá bom. São informações importantes, mas vamos voltar agora e vamos anotar tudo que a gente tem de informação até agora. A informação que a gente tem agora é sobre a reta, né? Sobre a reta, como a gente viu ali, nós temos basicamente duas informações que são importantes. Nós temos a equação geral da reta, que é ax mais by mais c igual a zero. E nós temos também a equação reduzida da reta, que é y é igual a mx mais n, onde nós já vimos que o m é o coeficiente angular e que o n é o coeficiente linear. Ok.
Então tá bom. Vamos marcar aqui, ó, as duas equações que nós já temos. Bom, pessoal, é isso daqui por enquanto, tá? O vídeo tá ficando muito longo e, como eu já falei para vocês, eu não gosto de deixar vídeos muito longos no canal, até porque eu acho que vocês têm que se adaptar a estudar 20 minutos por dia, né? E vídeos muito mais do que isso, eu acho que chega num ponto que a informação já não entra mais. Então eu vou parar aqui na reta. E aí, numa próxima aula, a gente vai estudar sobre coeficiente angular, coeficiente linear, entender o que é cada um deles. Vamos falar de distância de ponto e reta, vamos falar de circunferência, né? Já vai ser um vídeo que vai ficar longo também, tá? Para falar dessas coisas. Enfim, e aí a gente deixa então tudo isso para um próximo vídeo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês no vídeo até aqui. Meu nome é Eric Proença, esse é o canal Meu Matemático Favorito. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike e deixe o seu comentário, pois o seu comentário é extremamente importante para mim, ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima!